Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a aula sobre o reino protoctista, hoje veremos as doenças causadas por protozoários, tá? Vamos começar aqui pela doença de Chagas. Qual que é o agente causador da doença de Chagas? É um protozoário. Qual que é o nome do protozoário? Trypanosoma cruzi, tá? Esse é o nome científico do protozoário causador da doença de Chagas. Tem agente transmissor nesse caso. Um agente transmissor, normalmente, ele é um inseto que pica para se alimentar de sangue. É um inseto chamado de hematófago. Nesse caso da doença de Chagas, o agente transmissor é o inseto barbeiro, que é esse animalzinho aqui. Ele tem hábito noturno, ou seja, ele se alimenta de noite. O nome do inseto barbeiro, ele é devido ao local onde normalmente ele pica a pessoa, que é na região do rosto. Por quê? Porque se ele tem hábito noturno, normalmente as pessoas à noite estão dormindo. Então, quando elas dormem, elas se cobrem, e qual que é a região que fica mais exposta? É a região do rosto, tá? Então, o nome do inseto barbeiro vem de barba, né? Vem de região do rosto, que seria a região onde normalmente ele pica. Logicamente, ele pode picar qualquer área do seu corpo, tá? Como é que você pega a doença, né? Como que você se contamina com a doença? Primeiro, que o agente transmissor, o inseto barbeiro, ele não transmite a doença pela picada. Por quê? Porque o Trypanosoma cruzi, que são esses protozoários, que você pode chamar de tripanossomo, vivem no intestino do barbeiro. Ou seja, eles são liberados através das fezes. Só que o tripanossomo, ele tem que chegar na corrente sanguínea do ser humano. Como que isso acontece, então? Então, primeiramente, o barbeiro, ele pica a pessoa e a pessoa está dormindo, ela não sente a picada porque existe uma substância anestésica na saliva do barbeiro. Nesse momento em que o barbeiro ele está sugando o sangue, ele defeca no local da picada. Daí ele se alimenta e vai embora. Quando ele sai do local, aquela região fica coçando. Então, a pessoa, ao coçar o local da picada, os tripanossomos que estavam presentes nas fezes do barbeiro acabam entrando pela picada, pelo orifício da picada, e vão parar na corrente sanguínea. Quando os tripanossomos eles chegam na corrente sanguínea da pessoa, eles começam a se instalar em vários órgãos, e o órgão que ele tem preferência é o músculo cardíaco, que a gente chama também de miocárdio. Então, ele instalado lá no miocárdio, ele começa a aumentar a parede do músculo cardíaco, provocando um sintoma que a gente chama de cardiomegalia. Então, aquele coração ele vai ficar com o tamanho aumentado e com a sua parede muscular grossa e rígida. Isso, logicamente, vai atrapalhar um pouquinho os batimentos cardíacos e, numa situação mais grave, acaba levando à morte da pessoa. A pessoa que tem doença de Chagas, ela pode ficar anos com a doença e não apresentar nenhum tipo de sintoma. Ela só vai começar a apresentar sintomas quando a situação dos problemas cardíacos já está muito grave, tá? Essa não é a única maneira de você adquirir a doença de Chagas. Ela também pode ser transmitida para o bebê durante a gravidez, porque o tripanossoma ele pode atravessar a placenta. Pode também ser transmitido pela amamentação, no caso se a mãe for portadora da doença de Chagas, por transfusão sanguínea com sangue contaminado, ou até mesmo pela ingestão de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro. Esse caso aqui é um pouquinho mais raro, mas existem casos aí associados com o consumo de açaí e com o consumo também de caldo de cana, tá? Então, por exemplo, assim, quando você tem um armazenamento de açaí, no meio das frutas pode existir lá o inseto barbeiro. Então, dependendo se você for moer as frutas e acabar moendo o inseto barbeiro junto, aquele alimento ele vai estar contaminado com tripanossomo. Logicamente que quando eu falo açaí, não é o açaí que a gente toma, né, na tigela lá, gelado, processado, não é esse tipo de açaí. Seria mais um açaí que é utilizado em alimentos salgados,
né? Por exemplo, lá em Manaus existem vários pratos que eles fazem com açaí, não apenas o açaí que a gente conhece aqui na nossa região. No caso da contaminação com o caldo de cana, é a mesma coisa. Às vezes o inseto barbeiro está no meio daquela cana e na hora de processar a cana, passar pelo moedor, acaba moendo o inseto barbeiro junto, aí aquele caldo de cana fica contaminado com os tripanossomos. Sabendo como você se contamina, você consegue automaticamente saber como você não se contamina, ou seja, as formas de prevenção, que também são conhecidas como profilaxia. Primeiramente, você tem que fazer os tratamentos dos doentes. Por quê? Porque nem todos os insetos eles estão contaminados. Mas se um inseto não contaminado picar uma pessoa contaminada, ele também vai se contaminar e vai poder passar para outra pessoa. Você também pode impedir os locais de abrigo dos barbeiros. Então, os barbeiros, normalmente, eles se encontram em frestas, tá? É mais comum naquelas situações em que as pessoas têm casa de pau a pique ou casa de barro. Então, ele fica escondidinho nos buraquinhos da parede. Então, você tem impedindo os locais de abrigo, impedindo que o barbeiro entre nas suas casas, aí você pode prevenir a ocorrência dessa doença. Nosso próximo slide aqui está apresentando o ciclo da doença, começando aqui pelo número 1. Então, os tripanossomos se multiplicam assexuadamente no intestino do percevejo, que é o inseto barbeiro, cuja porção final fica repleto das chamadas formas infectantes. Os barbeiros possuem hábitos noturnos, à noite saem de suas tocas à procura de alimento. Encontram pessoas dormindo e picam, de preferência a pele delicada do rosto. Aqui no número 2, ao picarem, defecam e liberam as formas infectantes dos parasitas. A picada não dói, os insetos possuem na saliva uma substância anestesiante. Passando o efeito do anestésico, a pessoa se coça e introduz os tripanossomos que estavam nas fezes do barbeiro no local da picada. Portanto, a transmissão dos parasitas não ocorre pela picada do barbeiro. Isso é importante, tá? Importante vocês gravarem que não é a picada que transmite a doença. Uma vez na pele, os tripanossomos invadem células do tecido conjuntivo e assumem a forma esférica intracelular. Multiplicam-se ativamente e, após alguns dias, arrebentam as células e se libertam no sangue, agora com a forma alongada. Pela corrente sanguínea espalham-se e atingem outros órgãos, entre eles o coração. No tecido cardíaco, assumem novamente a forma esférica, proliferam, formam ninhos cheios de parasitas e destroem inúmeras células cardíacas, a principal consequência lastimável dessa parasitose. Tá? O principal problema dela são os problemas exatamente que afetam o funcionamento do coração. No 6, as pessoas contaminadas, ao serem picadas por barbeiros, dão continuidade ao ciclo vital do parasita. Ou seja, se um inseto que não está contaminado pica essa pessoa que está contaminada, ele se contamina e passa a doença para uma outra pessoa. A próxima doença aqui, também causada por um protozoário, é a doença malária. Tá? O agente causador da doença é um protozoário. Do nome dele, está aqui o nome científico, Plasmodium. Esse símbolo aqui, SP, é porque existem várias espécies do gênero Plasmodium que transmitem a mesma doença. Tem o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum. Quem é o agente transmissor dessa doença? Ou seja, quem é aquele animal que pica e, por consequência da picada, acaba transmitindo a doença? É um mosquito hematófago, se alimenta de sangue. Lembrando também que os mosquitos que se alimentam de sangue são somente as fêmeas. Elas precisam se alimentar de sangue para que o sangue, alguns componentes presentes no sangue, provoque o amadurecimento dos ovos no abdômen dela. Qual que é a espécie de mosquito? Não é qualquer mosquito. É um mosquito que a gente chama de mosquito prego. O gênero desse mosquito é mosquito do gênero Anopheles.
Como é que a gente pega a doença malária? Então, primeiro, através da picada do mosquito. O Plasmodium, ele vive na glândula salivar do mosquito. Então, quando o mosquito ele pica a pessoa, ele acaba injetando os plasmódios na corrente sanguínea. Os plasmódios, eles têm várias formas, né? Tem a forma de esporozoito e a forma de merozoito. Quando o mosquito ele pica, ele insere o plasmódio na forma de esporozoito. O esporozoito na corrente sanguínea vai até o fígado, onde eles se transformam em merozoitos, são lançados novamente na corrente sanguínea. Os merozoitos, eles entram nas hemácias, se reproduzem lá nas hemácias, aumentam a quantidade. As hemácias acabam se rompendo e liberando novos merozoitos na corrente sanguínea. Cada um desses merozoitos entra numa nova hemácia e acaba provocando o rompimento de várias hemácias. O principal sintoma da malária são picos de febre alta. E esse pico de febre ele coincide exatamente no momento em que as hemácias são rompidas, porque ao romper as hemácias, acaba sendo liberado na corrente sanguínea algumas toxinas e, por defesa do organismo, o organismo acaba aumentando a temperatura. Então, vai ter uns dias que a pessoa vai ter febre alta, aí diminui a febre. Depois febre alta de novo e diminui a febre. Essa não é apenas a única forma de transmissão de contaminação da malária, tá? Não é apenas pela picada do mosquito. Porque como os plasmódios eles ficam na corrente sanguínea, também pode ser adquirido por transfusões de sangue se o sangue estiver contaminado, ou seja, se nele estiverem presentes os plasmódios. Também pode ser passado de mãe para filho, tanto durante a gestação, porque os plasmódios atravessam a placenta, ou no momento do parto, em que o bebê tem contato aí com o sangue da mãe. Sabendo como a gente transmite, como a gente adquire a doença, sabemos também como não adquirimos a doença. Quais são as formas de prevenção e profilaxia? Primeiramente, o tratamento dos doentes. Por quê? Porque aquela pessoa que está doente, ela está com o plasmódio na corrente sanguínea. Se um mosquito que não está contaminado pica essa pessoa, ele se contamina e acaba passando a doença para uma outra pessoa que futuramente ele for picar. Combate ao mosquito, existem várias formas de você combater ao mosquito. A maneira mais eficiente seria impedindo a reprodução dos mosquitos. Então, se o mosquito ele se reproduz em água parada, não deixando reservatórios de água parada. Podemos também usar inseticida, podemos usar telas em portas e janelas, podemos usar repelentes, tá? Várias formas aí que servem para qualquer doença transmitida pela picada de um mosquito. Aqui no próximo slide tem um esqueminha para mostrar para vocês como que é o ciclo da doença. Então, ó, o mosquito Anopheles fêmea pica o ser humano, introduz os esporozoitos que vão até o fígado, liberam merozoitos. Os merozoitos entram em hemácias e liberam mais merozoitos, que também entram em hemácias e assim por diante. Se o mosquito ele pica essa pessoa que está contaminada, ele acaba adquirindo aí a doença, adquirindo os protozoários, e os protozoários invadem a glândula salivar do mosquito, e quando ele pica uma nova pessoa, ele acaba introduzindo também o protozoário nessa nova pessoa. A próxima doença causada aqui por protozoário é a leishmaniose. Mas temos dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, que também é conhecida por úlcera de Bauru, que ela acaba causando prejuízos na pele e mucosas do sistema respiratório. E temos a leishmaniose visceral, que atinge alguns órgãos internos. Qualquer uma das leishmanioses, ela é transmitida da mesma forma, tá? Qual que é o agente causador da leishmaniose? É um protozoário e o nome dele é Leishmania sp, porque existem algumas espécies do gênero Leishmania que transmitem essa doença. Existe um agente transmissor, ou seja, um inseto chamado mosquito palha, é uma outra espécie de mosquito, somente essa espécie de mosquito é que transmite essa doença. Aqui do ladinho nós temos aqui uma fotografia do mosquito palha. Então, a leishmania,
ela vive também na glândula salivar aqui do mosquito. Assim que o mosquito pica uma pessoa, ele acaba introduzindo as leishmanias na corrente sanguínea. Como é que você pega essa doença? Pela picada do mosquito. Quais são as formas de profilaxia? Tratando os doentes, pois se uma pessoa ela está contaminada, quando um mosquito que não estiver contaminado picar ela, ele se contamina e passa para outras pessoas. E as formas de combate aos mosquitos que nós falamos na doença anterior da malária. É lógico que aqui, entre essas duas formas de doença, a leishmaniose visceral, ela vai ser um pouquinho mais grave, porque ela vai atacar os órgãos internos e vai acontecer alguns problemas, por exemplo, sangramentos internos. Nesse caso, numa situação mais grave. A leishmaniose visceral, ela pode afetar os cães. Então, aqui está o problema dessa doença, né? Então, vamos ver aqui na próxima figura, que está explicando aqui o ciclo da doença. Então, os cães, eles são considerados reservatórios do parasita, né, do protozoário. Então, as leishmanias, elas vivem aqui no organismo do cão, naturalmente, tá? Pode ser que ele nem apresente nenhum sintoma da doença. Aí, o mosquito palha, quando ele pica um cão que está contaminado, ele se contamina e acaba picando uma pessoa e transmitindo a doença. O cão não transmite diretamente a doença para o ser humano. Quem transmite a doença é o mosquito, tá? Então, tanto o mosquito picando esse cão e picando um outro cão saudável transmite a doença para o cão, quanto um mosquito picando esse cão, se contaminando e picando o ser humano, passa a doença para o ser humano. A nossa próxima doença aqui é a toxoplasmose, também causada por um protozoário. O nome do protozoário é Toxoplasma gondii. Nesse caso aqui não existe um agente transmissor, porque o Toxoplasma gondii, ele não passa para o ser humano através da picada de nenhum tipo de inseto. Então, como é que a gente pega essa doença? O toxoplasma, ele vai ser eliminado pelas fezes de felinos contaminados, principalmente os gatos domésticos. Então, primeiramente, para que você, ser humano, adquira essa doença, você tem que ter, de alguma forma, um contato com felinos, tá? Então, vamos ver como que acontece isso. Quando um felino que está com toxoplasmose, ele defeca em algum local, nas fezes desse felino estão presentes os cistos desses protozoários. Esses cistos, eles podem contaminar, por exemplo, uma água, e aí você ingerindo essa água com um cisto, você se contamina. Ou esse cisto pode se contaminar, pode contaminar um alimento, por exemplo, uma fruta e uma verdura que foram regadas com essa água contaminada e você não lavou direito antes de consumir, ou também ela pode ser ingerida por um animal, por exemplo, o porco ou a vaca, e você comer essa carne crua ou mal cozida. E nessa carne está presentes os cistos desse protozoário. Essa não é a única forma de contaminação da doença. Ela também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, porque o protozoário atravessa a placenta. E esse é um grande problema, porque dependendo do seu estágio gestacional, se a mulher estiver no início da gestação e ela adquirir a doença neste momento, os protozoários vão atravessar a placenta, vão chegar até o bebê e podem causar muitos problemas, principalmente cegueira, tá? E problemas neurológicos. Às vezes, pode até causar um aborto ou um parto prematuro. Então, o grande problema aqui da toxoplasmose, né, a grande preocupação, estão nas mulheres grávidas, principalmente no início da gestação. Então, costuma-se, né, pedir para que as mulheres grávidas que tenham gatos em casa evite o contato direto com o gato ou evite mexer na caixa de areia do gato, fazer a limpeza da caixa de areia. Se caso não tiver ninguém para fazer isso pela pessoa, é importante que ela use uma máscara para que ela não acabe ingerindo indiretamente os cistos desse protozoário que estão presentes na caixa de areia. A grande maioria das pessoas que têm a doença não apresentam nenhum tipo de sintoma
a gente diz que a doença é assintomática, ou quando elas apresentam sintomas, são dores de cabeça, um pouco de indisposição. Qual que é a forma de profilaxia dessa doença? Se eu consigo adquirir essa doença ingerindo água contaminada, então eu vou tomar cuidado com a água que eu consumo. Então ela tem que ser uma água tratada, uma água filtrada ou uma água fervida. Se eu sei que eu posso pegar a doença através de frutas e verduras mal lavadas, então eu vou tomar medidas para higienizar meus alimentos da melhor forma possível. Se eu sei que eu também posso pegar a doença consumindo carne crua ou mal cozida, eu não irei fazer isso, vou consumir a carne, uma carne de procedência também. Ela vai ter que ser bem cozida ou bem passada. Devemos também tomar cuidado ao limpar a caixa de areia dos gatos, de preferência usar máscara nesse momento e lavar bem as mãos após o processo. Então, na nossa figura, nós temos o ciclo de vida da doença. Então, o gato é o hospedeiro definitivo. Então, no gato estão os cistos do protozoário, que são eliminados com as fezes. Esses cistos, eles podem ser ingeridos por animais, como vaca, cabra, galinha, porco, e irem parar na musculatura desses animais. Se você comer a carne desses animais mal cozida ou mal passada, você acaba ingerindo esses cistos e acaba se contaminando. Ingestão de carne infectada é uma forma de contaminação. Esses cistos, eles podem contaminar frutas, legumes, verduras e água, e você consumir dessa maneira também. E a pessoa, mulher grávida, pode transmitir a doença para o bebê durante a gestação, principalmente aí o grande problema está no início da gestação. Existem outras doenças também transmitidas aqui por protozoários. As mais interessantes estão aqui, amebíase, giardíase e tricomoníase, tá? Essas doenças, normalmente, elas são menos cobradas, né, em questões de vestibulares ou questões aí de provas. A doença amebíase, ela é causada por um protozoário chamado Entamoeba stolítica. Esse protozoário, ele vive no intestino, na verdade, ele causa aí prejuízos para o sistema digestório. Então, se ele vive no intestino, como é que ele vai ser eliminado pela pessoa contaminada? Ele vai ser eliminado pelas fezes. Essas fezes podem contaminar uma água ou um outro alimento, e a pessoa ingerindo água ou alimentos contaminados com esses cistos vai adquirir a doença. Como é que você previne a doença? Por higiene pessoal, lavando bem as frutas, verduras e legumes, bebendo água filtrada ou fervida, saneamento básico. Por que saneamento básico, né? No que consiste o saneamento básico? Consiste principalmente em tratamento de esgoto. Então, aquela região onde não existe o saneamento básico, o esgoto pode ser lançado diretamente num rio, então vai contaminar, os protozoários vão contaminar aquela água, e aquela água usada para fazer os alimentos ou para beber, acaba contaminando as pessoas. E tratamento dos doentes para que eles evitem de contaminar outras águas ou outros alimentos. A giardíase é causada pelo protozoário Giardia lamblia. A contaminação acontece através da ingestão de água ou alimentos contaminados, bem parecido aqui com a amebíase, porque os protozoários eles também vivem no sistema digestório, também causam aí problemas no sistema digestório, e um dos sintomas é a diarreia, são diarreias muito líquidas, né, fezes muito líquidas, e essas fezes vão eliminar o protozoário e pode contaminar águas e alimentos. A prevenção aqui da giardíase é a mesma da amebíase, ou seja, higiene pessoal, lavar bem os alimentos, frutas, legumes e verduras, beber a água filtrada ou fervida, saneamento básico e tratamento dos doentes. A tricomoníase ela é considerada uma doença sexualmente transmissível. Então, você adquire a doença através de relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativo. Ela é causada pelo protozoário chamado Trichomonas vaginalis, que contamina tanto o homem quanto a mulher.
Só que o homem, ele tem a forma assintomática, então ele está contaminado, não sabe que está contaminado e quando ele realiza uma relação sexual sem proteção, ele acaba passando para outras mulheres. Nas mulheres, o sintoma é inflamação da uretra e vagina, então a mulher ela sente ardência ao urinar. Como é que eu faço para me prevenir dessa doença? Uso de preservativos em relações sexuais. Bom, essas são as principais doenças causadas por protozoários. Até a nossa próxima aula.